Hoje eu vou falar sobre conflitos de geração, um fenômeno que basicamente é eterno e constante nas nossas sociedades, né? E com isso eu quero dizer que as pessoas que estão nascendo agora estão fadadas a entrarem em confronto com gerações anteriores a elas, como por exemplo a minha própria, né? E o que eu quero dizer por geração? Bem, eu vou usar uma definição própria minha que basicamente eu diria que em cada década surgem duas gerações, pelo menos, tá ligado? Pelo menos duas gerações distintas, que seria assim, a primeira metade de uma década e a segunda metade de uma década, sabe? Eu nascido em 93, então a minha geração seria isso, sabe? Os primeiros 5 anos dos anos 90, né? Nós vamos ter uma idade que faz com que a gente tenha visto certos eventos que pegou todos nós e outros eventos que são assim de nicho, né? Mas tem maior chance de pessoas da nossa mesma faixa etária terem tido acesso àquilo lá. E é óbvio que isso também muda de país em país, e de certa forma até mesmo de cidade para cidade, etc, etc, né? Mas de modo geral, as gerações acabam entrando em conflito justamente porque elas nascem em contextos e em períodos diferentes, sabe? Todos nós sempre sentimos que havia certas assim diferenças, né, fundamentais na compreensão de mundo que a gente tinha com os nossos pais e com os nossos avós. E os nossos pais já sentiam isso com os avós deles também, né? Então, assim, é um sentimento que eu acho que nunca vai deixar de existir, sabe? Sempre vai existir essa ideia de que os jovens sentem que havia coisas que as gerações anteriores não estavam lidando muito bem e agora eles podem lidar melhor, da mesma forma que tu sente isso enquanto tu é um jovem, conforme surge uma nova geração de juventude, né? Uma nova geração de pessoas mais jovens do que tu, a tua tendência é olhar para eles como se eles não tivessem nada para agregar. Por que eu digo isso? Eu estou falando da tua tendência, não para ti especificamente, ou para mim especificamente. Eu estou tentando explicar como que eu observo esse fenômeno, né? Hoje em dia aqui no Brasil existe realmente um movimento para tentar, assim, descreditar e descredibilizar a juventude como um todo. E olha só, eu vou fazer 31 anos de idade. É óbvio que eu entendo o que as pessoas querem dizer quando eles criticam certos, assim, problemas, né, que a juventude traz ou propaga, né, por aí. Eu entendo isso, só que eu realmente acho que no Brasil atual, meio que isso é um pouco desmedido, sabe? E eu realmente acho que existe sim uma necessidade constante, né, da juventude. E daí por juventude eu vou ser meio que arbitrário na definição que eu vou estar dando, mas eu vou dizer assim, nesse momento pelo menos assim, pessoas abaixo dos 25 anos, sabe? Gente que nasceu nesse milênio, por exemplo, tem muitas pessoas, né, homens e mulheres, que estão ali na fase dos seus 20, 21, 22, 23, 24 anos de idade, nesse momento que eles precisam sim estar assim, rompendo, sabe, com pessoas da minha geração, né, e da geração anterior a ela também, sabe. Eles têm que estar defendendo aquilo que eles acreditam, eles têm que estar acreditando também que está na hora deles tomar um certo protagonismo que está sendo mantido por pessoas mais velhas também, porque honestamente eu acho que isso que acontece, tá ligado? A juventude nunca vai ter que nunca vai chegar num planeta onde eles vão estar aqui para, tipo assim, esperar pacientemente o momento deles e mais do que isso, sabe? Aceitar que essas pessoas mais velhas, que até agora não conseguiram dar jeito em nada, eu admito que a minha geração não conseguiu dar jeito em porra nenhuma, assim como a geração anterior também não conseguia, sabe? Então, assim, é um fenômeno que a gente vai seguir constantemente vendo, né? E eu acho curioso porque que no Brasil aqui parece que isso é ainda mais aguçado do que nunca, sabe? Parece que praticamente todo mundo, e quando eu digo todo mundo, tem mesmo assim influenciadores e coisas do tipo, querem propagar a ideia assim, de que pessoas muito jovens não têm nada a agregar, nada para fazer. E eu acho assim, acho que a gente até pode refletir sobre o que seria a juventude de um ponto de vista histórico, né? Hoje em dia, quando eu tô falando de juventude, é meio que ainda eu tô ignorando a adolescência. Porque adolescentes, de modo geral, então, são ainda mais desrespeitados e deslegitimados, sabe? Do que jovens adultos, digamos assim, sabe? Se as pessoas de hoje em dia não querem respeitar homens e mulheres de 20, 21, 22, 23 anos de idade, imagina a ideia de que alguém vai acreditar que um jovem de 15, 16, 17 anos tem qualquer razão em qualquer assunto, sabe? Como se um adolescente dessa idade fosse capaz de entender de qualquer tema, de falar de qualquer assunto com propriedade, de ter qualquer mensagem positiva para ensinar. É meio que praticamente um consenso que as pessoas têm, assim, meio que
não sei se velado ou até mesmo anunciado, sabe, de que pessoas da cidade sequer deveriam abrir a boca diante de pessoas mais velhas. E é óbvio que eu espero que adolescentes que hoje em dia têm essa idade não se sintam assim, sabe? Eu me lembro que quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu não acho que eu era um tremendo imbecil, que eu não tinha nada para agregar em lugar nenhum, né? E eu espero que ainda tenha jovens que hoje em dia ainda sejam capazes de cultivar esse sentimento, né? Então, assim, meio que adolescente historicamente não existia, né? Ou tu era uma criança ou tu era um adulto, basicamente isso. Então, assim, o mundo antigo, querendo ou não, relegava, sabe, ou assim, da mesma forma que abusava assim dos jovens, né, no caso assim, com várias coisas complicadas e horríveis que homens e mulheres abaixo dos 18 anos de idade sempre tiveram que fazer ao longo do tempo, também é indiscutível que eles tinham muito maior oportunidade de crescimento, de perseverar, de prosperar, no sentido de que ninguém teria problema que um rapaz de 15, 16, 17 anos excedesse e conquistasse grandeza na cidade, sabe? Pelo contrário, era incentivado. Óbvio que a maioria não conseguia e ia acabar morrendo nessa busca, né? Mas assim, não é como se as pessoas estivessem pedindo isso. Mas no nosso mundo moderno aqui, meio que não existe essa opção, tá ligado? A gente meio que condena a juventude meio que por obrigação, sabe? A esperar até eles estarem na idade certa, onde eles podem receber aprovação, destaque, fazer dinheiro, por assim dizer, sabe? Com poucas exceções, jovens podem ser artistas, embora quando o jovem é artista, o lucro dele é dado aos pais, né? Quem administra a riqueza gerada por menor de idade, até onde eu sei, são os pais daquela criança. Então, assim, é engraçado quanto que no mundo onde só existia criança e adulto, dessa forma, os jovens tinham maior oportunidade de crescimento, mesmo que no meio do caminho a maioria deles se fudessem. Eu entendo isso. Mas hoje em dia, meio que nenhum adolescente pode achar que ele vai ser grande em coisa nenhuma. Ele até pode ser grande dentro de um ambiente limitado apenas para adolescentes, em competições escolares ou em categorias de, sabe, sub-17, sub-16, esse tipo de coisa. Aí ele pode, mas ele jamais vai ter a oportunidade de substituir ou de superar uma posição que está reservada a jovens adultos, ou até mais do que isso, adultos mais velhos, sabe? Tem toda essa questão também. Aí, deixa eu ver onde é que eu queria chegar com tudo isso, né? Obviamente que não tem um grande ponto, sabe? Não tem um desfecho para todo esse meu raciocínio. É óbvio que eu só estou tentando compartilhar e explicar, porque acredito que vocês sabem também que isso existe, sabe? Sabe que isso acontece, e a minha visão, eu não sou tão antipático, sabe? Eu não sou tão antagônico à juventude como um todo, como eu vejo as pessoas falando por aí, sabe? Tem um cara, por exemplo, o Pondé, ele é agressivamente contra a juventude. Ele agressivamente condena os jovens, considera todos os jovens imbecis, incapazes, incompetentes, e até aqueles que acham que têm um pouco de competência, ainda assim deveriam se submeter-se a pessoas mais velhas, mais experientes e respeitar pacientemente o momento deles de grandeza. Eu não tenho essa visão, sabe? O Igor, do Flow, ele também faz alguns discursos assim que ele mesmo, tipo, deixa bem claro que ele não tem muito interesse em conversar com pessoas jovens. Eu acho engraçado, eu acho que teve uma conversa que era entre esses dois caras mesmo, o Pondé e o Igor, que os dois chegaram a um consenso de que não era legal conversar com os jovens, porque os jovens são desrespeitosos e eles acham que sabem de tudo. Aí eu penso assim, peraí, vocês dois estão aí literalmente desrespeitando a juventude como um todo. Vocês estão autodeclarando que qualquer jovem que achar que sabe de uma coisa, automaticamente não sabe, é um imbecil e deveria submeter-se a pessoas mais velhas, sabe? E eu fico assim, peraí, então por que incomoda vocês a ideia de um jovem desrespeitar vocês? Será porque vocês estão fazendo aquilo que a gente sabe que pessoas mais velhas gostam de fazer? Eles gostam de ter o direito de te desrespeitar e tu não falar nada de volta, tá ligado? Eu sabia disso quando eu era adolescente e eu acho feio que até hoje em dia os adultos têm esse comportamento, sabe? Pra eles a ideia de que uma pessoa que tem 10, 15 anos a menos do que tu vai te dar uma resposta à altura enlouquece eles por completo. Eu acho isso muito engraçado, né? E o Igor é ainda mais assim, a idade dele vai até tipo assim uns 25 anos. Ele disse, prefiro falar com as pessoas que têm uns 25 anos. Aí eu refletindo sobre isso, já pensei assim, nossa, ele não aceitaria conversar com, por exemplo, assim, Alexandre o Grande, enquanto ele era o grande, entendeu? Enquanto ele estava dominando o mundo conhecido, ele tinha 22, 23 anos de idade. Então o Igor não acharia muito interessante conversar com o Alexandre o Grande nessa época. Ou, por exemplo, né, o primeiro imperador do Brasil,
Dom Pedro I, que também virou imperador aqui aos 23 anos de idade, sabe? Então assim, não, então ele também ia conversar com o Dom Pedro, tipo, pô, que eu vou querer conversar com esse cara se ele só tem 23 anos de idade, né? Que tipo de visão de mundo ele pode me dar? Então assim, eu acho que é um desprezo, principalmente do ponto de vista da comunicação, muito estúpido na realidade, sabe? Muito estúpido de desprezar toda uma juventude, toda uma geração nova de pessoas que têm outras ideias pra falar, sabe? Porque apenas eles podem falar por eles, tá ligado? Se tu não deixar as pessoas que hoje em dia têm 20 anos falar o que eles pensam, o que eles acreditam, mesmo que tu não discorde com eles, cara, tu tá privando eles de falar o que eles acreditam, tá ligado? Tu tá dizendo, não, eu já sei que gente de 20 anos não tem nada pra me dizer e eu vou ficar falando isso sempre aqui. Tipo, toda vez que chegar a minha oportunidade de falar que jovem não tem o que falar nada, eu vou falar isso, mas eu nunca vou trazer um jovem aqui pra ouvir o que ele tem pra me dizer de fato, sabe? Então, assim, eu realmente acredito que conflitos de geração, pra começar, são sadios. O mundo vai estar terrivelmente acabado quando chegar uma geração de jovens totalmente submisso, sabe? E subalterno a pessoas mais velhas do que eles, sabe? Eu acho que não vai ter mais nada de bom pra fazer, da mesma maneira que eu realmente acho que pessoas que ainda não foram culturalizadas a certos costumes e tradições antigas têm muito mais potencial para enxergar algo que era errado no passado, sabe? E eu vou dar um exemplo assim, pessoas da minha geração, até as pessoas mais preconceituosas da minha geração tendem a ser menos preconceituosas do que os seus pais eram, seus avós eram, sabe? Essa é uma diferença de que 2 ou 3 gerações podem ter, entendeu? Meio que até pessoas que não foram criadas nos anos 90 para serem inclusivos, ter a mente aberta, respeitar a diversidade, até mesmo essas pessoas que não foram criadas para ser assim, pelo que eu vejo, pelo que eu observo, são mais tolerantes sim, são mais compreensivos, sabe? Da mesma forma também que eu vejo assim, até posso dar alguns exemplos, sabe? Eu vejo assim, pessoas que fazem parte da igreja evangélica, por exemplo, sabe? Eu vejo como que gerações mais jovens de evangélicos, mesmo fazendo parte da mesma doutrina, da mesma religião, eles expressam menos visões preconceituosas, sabe? Propagam menos visões preconceituosas de mundo sim, entendeu? Mesmo sendo evangélico, sabe? Só que quando eu digo pessoas mais jovens, realmente, gente de 22, 23, 24 anos, sabe? Pessoas dessa geração, né? E quando eu digo dessa geração, especificamente nascidas ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, eles parecem ser menos preconceituosos do que uma geração de evangélicos mais antigos, entendeu? Então, assim, muitas mudanças boas acontecem, sim, através das gerações, sabe? Muita coisa ruim só vai deixar de existir, não porque a gente vai destruir aquilo lá, infelizmente, com, tipo, sei lá, seja na base da violência, da marra ou da educação. Muita coisa ruim vai caindo em desuso mesmo, felizmente, sabe? Então, assim, é um fenômeno eterno, constante. As gerações mais jovens vão acreditar que eles têm a obrigação de fazer mudanças que quem veio antes deles não quis fazer ou sequer pensava que era necessário fazer isso, né? E, honestamente, mesmo eu fazendo parte da minha geração e sendo fiel a ela, sabe? Eu sou leal a muitos ideais que nasceram ou criaram força ao longo dos anos 90, dos anos 2000. Eu, por entender a importância de a gente alimentar esse espírito, assim, dá pra chamar de revolucionário mesmo, sabe? Ou rebelde da juventude que vem de fábrica mesmo, sabe? Esse sentimento não é ruim, sabe? Não deve ser desincentivado, desvalorizado, desmerecido. Inclusive tem que aprender a ser aproveitado, entendeu? Caso tu não aprenda a incentivar a juventude a aprender o que é certo, outra pessoa pode ter muito mais interessado em fazer eles prestarem atenção naquilo que é muito errado. Mas é isso aí. Quem me vê até o final, espero que tenha curtido. Se tu me assistiu no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. E se tu viu no TikTok, deixa um like e passa a me seguir. Valeu!